Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Paulo Maschio com vocês. Sou aqui do canal GeoGood The Nations, este canal que você vai ter muita informação. Você vai ter informação de assuntos geográficos, você vai ter a informação de assuntos da geografia própria, você vai ter assuntos da geografia bíblica, missões, povos não alcançados. Então, fica ligado nesses conteúdos que você vai ter muita informação neste canal. Nós estamos falando de uma série aí, série da Guiné-Bissau. Nós falamos o último vídeo, política da Guiné-Bissau. Então, nós iremos falar um pouquinho hoje sobre a história do povo guineense, a história de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, ela fazia parte do reino de Gabu, como parte também do Império Mali. E falando um pouquinho de reino de Gabu, foi o reino dos Mandingas, que existiu de 1537 a 1867. Ele estendeu-se da Senegâmbia, mais especificamente da Casamansa, no Senegal, a leste de Gâmbia, até o nordeste da Guiné-Bissau. O reino deveu a ascensão nas graças às origens da antiga província do Império Mali. Após esse declínio do Império Mali, Gabu se tornou reino independente. Então, Gabu, ele saiu-se do Império Mali e se tornou uma região autônoma. Lembrando que o Império Mali, ele foi um império pré-colonial africano, da Idade Média, de 1235 a 1670, na região do Manden, nos atuais Mali, Serra Leoa, Senegal, Gâmbia, Guiné do Sul e Saara Ocidental. Foi um grande império, um império bem extenso. E este império que foi um dos mais poderosos da história da humanidade, sendo as maiores potências da Idade Média, além de ser um dos mais ricos, mais importantes da história africana. E eles encontraram grandes jazidas de ouro e pedras preciosas. E ele foi fundado por Sundiata Keita, que ele foi esse império foi um dos mais poderosos do Saara Ocidental durante muito e muito anos. E o Império Mali, ele sempre queria expandir a sua língua mandinga, as leis e costume do povo. Então, o Império Mali era um império com língua mandinga, que é um povo, uma nação, uma etnia, um grupo étnico, com a categoria... O que é grupo étnicos? São categorias de pessoas que se identificam mutuamente, geralmente na base de genealogia, ancestralidade, costume, presumido em semelhanças de língua, história, sociedade, cultura, nação em comum. E isso é um grupo étnico. E os mandingas, eles são da África Ocidental. Eles têm mais ou menos uma população estimada em 45 milhões de pessoas, o povo mandinga. Eles migraram para o oeste através do rio Níger. E falando de rio Níger, ele é o terceiro rio mais longo da África, ele é o principal da África Ocidental. Cerca de 4.180 quilômetros tem o rio Níger. E ele está na bacia do Níger com 2.117.000 quilômetros. O rio Níger, ele nasce no Montes de Loma, lá em Guiné, ele passa por Burkina Faso, passa por Mali, Níger, Nigéria e vai desaguar lá no delta do Níger, no Golfo da Guiné. Porque o povo mandinga, eles buscavam sempre o quê? Melhores terras cultiváveis, oportunidades de conquistas, porque o rio Níger, ele é uma planície, né? Ele nasce ali no monte, mas ele tem uma planície fértil, que ajuda o quê? Na agricultura, também na pecuária, era muito importante para a época ali, para o povo mandinga. Voltando agora, falar um pouquinho do reino de Gabu, ele persistiu até o século XVIII ali, em Guiné-Bissau. Por enquanto, algumas outras partes da Guiné estavam sob o domínio do Império Português,
desde o século XVI. Então, parte do território de Guiné-Bissau era portuguesa, parte era do Reino de Gabu. No século XIX, a região foi colonizada e passou a ser referida como a Guiné Portuguesa. Então, todo o território da Guiné-Bissau ficou sob o domínio português. Só que isso se estendeu com algumas guerras civis, guerras internas de várias tribos ali. Então, o povo português ele colocou várias tribos unidas ali, porque não tinha só o povo mandinga, né? O povo ali. Então, tinha outras etnias, como fulas, balantas, entre outras aí. Então, a partir de 73, foi declarada a independência da Guiné-Bissau e reconhecida em 1974. E eles colocaram o nome da capital como Bissau. Então, Bissau foi colocado o nome. Por quê? Por que será que Guiné-Bissau ela se colocou a capital? Por que será que o nome é Guiné-Bissau? Por causa das outras Guinés, a Guiné Equatorial e a Guiné-Conakry. A Guiné-Conakry é a Guiné francesa, sob o domínio da França. A Guiné Equatorial era o domínio espanhol na África, porque a África ela teve vários domínios, né? Ela foi fatiada em vários territórios, territórios da França, territórios da Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha, entre outros aí. Então, Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa no continente africano a ter a sua independência reconhecida por Portugal. Então, Guiné-Bissau foi a primeira colônia portuguesa a ter reconhecimento da corte portuguesa. Obrigado por